Olá, amigos do canal Que História. No vídeo de hoje vamos falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi metalúrgico na sua juventude, tornou-se líder sindical, político e chegou à presidência do Brasil ao vencer as eleições em 2002, 2006 e 2022. Antes de iniciar o vídeo, peço a você, se ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aí nos comentários quem foi o melhor presidente do Brasil em toda a história. Após a vinheta, vamos ao vídeo. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Caetés, município localizado no estado do Pernambuco, em 27 de outubro de 1945. Na época do seu nascimento, Caetés era um vilarejo e fazia parte do município de Garanhuns, no estado do Pernambuco. Lula é de uma família humilde e seus pais eram lavradores e agricultores. As dificuldades que a família enfrentava motivaram seu pai, Aristides Inácio da Silva, a se mudar para Santos, em São Paulo, para trabalhar como estivador. Lá, ele procuraria tirar o sustento de sua família. Sua mãe, Eurídice Ferreira de Melo, permaneceu em Pernambuco. Mas quando Lula tinha 7 anos, ela decidiu se mudar para o Guarujá, em São Paulo. Chegando lá, ela encontrou Aristides vivendo com uma segunda família. Na adolescência, Lula também dividia seu tempo entre estudos e trabalho, e com 12 anos, conseguiu uma função em uma tinturaria. Com 14 anos, ele teve sua carteira assinada pela primeira vez e, em 1961, ingressou em um curso do Senai de tornearia mecânica, que encerrou em 1963. No ano seguinte, ele conseguiu um emprego em uma metalúrgica. Foi nesse emprego que ele perdeu o seu dedo mínimo. O nome da empresa era Metalúrgica Independência, e o acidente aconteceu no turno da madrugada. O médico que o atendeu decidiu decepar o resto do membro, e a empresa teve que pagar uma indenização de 350 mil cruzeiros a Lula. Posteriormente, ele saiu dessa metalúrgica por querer aumento salarial. No final da década de 1960, Lula passou a frequentar sindicatos de trabalhadores metalúrgicos, e isso se deu por influência de um de seus irmãos, que era militante comunista. Lula passou a conciliar sua jornada como operário com as obrigações do sindicato, chegando a ser eleito para cargos importantes, como o de primeiro secretário de um sindicato de metalúrgicos no ABC Paulista. Em 1975, Lula se tornou presidente de um sindicato de metalúrgicos no ABC Paulista, e nessa função, tornou-se uma personalidade influente entre os trabalhadores. No final da década de 1970, ele liderou grandes greves de trabalhadores metalúrgicos na região. Essas greves foram importantes porque marcaram o ressurgimento do movimento operário depois que a repressão dos militares havia aumentado em 1968. O envolvimento de Lula com as greves dos operários no ABC Paulista fez dele alvo da repressão da ditadura. E por isso, em 1980, ele foi preso e permaneceu no DOPS, Centro da Repressão, por 31 dias. Com as atividades sindicais, Lula fazia parte de um grupo de pessoas que debatia a formação de um partido que atuasse na defesa dos trabalhadores. O objetivo desse partido era atuar, no legislativo e executivo, na proposição de leis benéficas aos trabalhadores. Daí nasceu o Partido dos Trabalhadores, PT, em 1980. A atuação sindical e partidária de Lula ganhou força a partir daí. Em 1982, ele se candidatou a governador do estado de São Paulo, mas não foi eleito. Em 1983, foi apresentada a Emenda Dante de Oliveira, que defendia o retorno do voto direto na eleição presidencial. Lula apoiou a emenda e engajou-se nas manifestações das diretas já. Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo, sendo o candidato mais votado do Brasil. Como deputado, fez parte da Assembleia Constituinte de 1987, que atuou na elaboração da Constituição de 1988.
um dos documentos mais importantes da história recente do Brasil. Enquanto constituinte, Lula defendeu pautas como o direito à greve e a reforma agrária. Em 1989, Lula procurou dar um salto em sua carreira política e candidatou-se à eleição para a presidência do Brasil pela primeira vez. Essa foi a primeira eleição presidencial de nosso país pelo voto direto desde 1960 e ficou marcada pela grande quantidade de candidatos na disputa. Nela, Lula foi derrotado no segundo turno por Fernando Collor de Mello. Lula ainda concorreu à presidência nas eleições de 1994 e 1998, e nas duas ocasiões foi derrotado no primeiro turno pelo candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Se está gostando desse vídeo, deixa aí o seu like e se inscreva no canal, voltando ao vídeo. No ano de 2002, novamente Lula se candidatou à presidência, e nesse momento, o seu grande adversário político, o PSDB, estava enfraquecido devido à crise que atingiu os últimos anos do governo de Fernando Henrique Cardoso. Na eleição presidencial de 2002, Lula venceu no segundo turno, o seu adversário foi José Serra. A vitória de Lula só foi possível por conta de sua aliança com grupos conservadores da política brasileira e sua promessa de que adotaria medidas pragmáticas para a economia, anunciando que respeitaria todos os compromissos que o Brasil possuía com o capital estrangeiro. Os símbolos dessa moderação no discurso político de Lula se deram pela Carta aos Brasileiros e pela escolha de seu vice, José de Alencar, político do Partido Liberal. Em 2006, ele foi reeleito presidente do Brasil, derrotando Geraldo Alckmin, do PSDB. Depois de sair da presidência, Lula teve alguns problemas com a justiça por conta de denúncias de corrupção feitas contra ele. As denúncias apareceram por meio de investigações da Polícia Federal na Operação Lava Jato e na Operação Zelotes. Lula foi acusado de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, corrupção passiva, entre outros crimes. Lula chegou a ser levado a julgamento perante o juiz Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e 6 meses pelo caso de corrupção que envolvia um triplex em Guarujá. Posteriormente, a pena foi aumentada para 12 anos e 1 mês. Em 7 de abril de 2018, Lula foi preso e permaneceu em regime fechado por 580 dias. Em 8 de novembro de 2018, foi emitida a ordem judicial determinando a sua soltura porque o seu caso não havia sido transitado em julgado, isto é, as instâncias não estavam esgotadas. Como Lula havia sido condenado em segunda instância, foi emitida decisão para que ele fosse solto e só fosse preso quando seu julgamento estivesse finalizado. Em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu anular a sua condenação realizada pelo juiz Sérgio Moro, que analisou as denúncias da Operação Lava Jato. Sérgio Moro foi considerado incompetente para julgar o caso. O STF também determinou que Moro havia sido parcial no julgamento em questão. Investigações contra Lula foram cruciais para selar o destino da eleição presidencial de 2018. Lula era um dos pré-candidatos, e as pesquisas de opinião apontaram que ele era um dos potenciais vencedores da disputa. A princípio, a condenação e a prisão de Lula o retiraram da disputa e permitiram que o candidato Jair Bolsonaro fosse eleito presidente, derrotando o petista Fernando Haddad. Posteriormente, o juiz responsável pela condenação de Lula tomou parte do governo de Jair Bolsonaro como ministro da Justiça. Como mencionado, Sérgio Moro foi considerado parcial no julgamento, e denúncias realizadas com base num vazamento de mensagens mostraram que Moro favoreceu a promotoria com informações para construir um caso e garantir a condenação do ex-presidente. Com a anulação da condenação, Lula pôde candidatar-se à presidência novamente. Em 2022, ele oficializou sua candidatura pelo PT e costurou um acordo político para ter Geraldo Alckmin, seu concorrente na eleição de 2006, como o seu candidato a vice-presidente para o pleito de 2022.
A escolha de Alckmin como seu vice foi uma estratégia para agradar ao eleitorado com posições de centro e centro-direita que não se alinhavam com Bolsonaro, então presidente do Brasil e candidato à reeleição. A eleição presidencial de 2022 só foi decidida no segundo turno, e nessa etapa, Lula obteve 50,88% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro, presidente e candidato pelo Partido Liberal PL, obteve 49,12%. A diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de 2 milhões de votos. Luiz Inácio Lula da Silva, uma das figuras mais influentes da política brasileira, é conhecido por sua trajetória de superação, saindo de uma infância humilde no Nordeste para se tornar líder sindical e, posteriormente, presidente do Brasil. Se você gostou desse resumo e quer saber mais sobre figuras marcantes da história do Brasil e do mundo, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixa aí nos comentários qual figura histórica gostaria de ver aqui no canal. Até o próximo vídeo.